Agora, ainda no capítulo 2, uma outra carta, a quarta que Jesus manda João escrever. Agora ele manda escrever a uma igreja chamada a igreja em Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: essa é a mensagem do Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo. Foi assim que Jesus se mostrou a João no capítulo 1. Olhos como chama de fogo e pés como o bronze polido. Aqui que até os seus pés são preciosos. Jesus aqui no seu estado já sublime, de forma simbólica, ele se apresentou a João. E aqui, como essa introdução, ele relembra isso. E ele fala: eu sei que o que vocês estão fazendo. Sei que tem o amor, são fiéis, trabalham e aguentam sofrimento com paciência. Aqui vai alguns elogios à igreja em Tiatira. A igreja estava ali perseverante, ativa. Naquele contexto havia opressões, perseguições. No início não foi fácil no crescimento da igreja, mas eles eram perseverantes. E que o que eles estavam fazendo agora era melhor do que no começo. A igreja em Tiatira estava crescendo. Aí Jesus, depois de falar esses elogios, ele faz agora uma crítica, como ele tem feito nas outras cartas. Ele elogia primeiro aqueles irmãos e depois, se tiver alguma crítica, ele fala em seguida. Aí ele diz: tenho algo contra vocês. Vocês toleram Jezabel. Quem era Jezabel? Lá no Antigo Testamento era a mulher de Acabe. Acabe era rei de Israel e Jezabel era alguém que veio de outro povo e tinha falsos profetas que induzia o povo a acreditar em mentiras. Era o mesmo caso de Balaão, que ele deu exemplo na carta anterior. Vocês toleram Jezabel, aquela mulher que se desprofetiza e leva os meus servos para o mau caminho, ensinando a ele coisas erradas a eles. Então tinha um grupo, tinha alguém, se era homem, se era mulher, não sabemos exatamente, mas tinha falsos ensinos ali de dentro da igreja que estava contaminando a fé de muitos. E Jesus diz: eu vou dar um tempo para vocês abandonar os seus pecados, porque ela não quer deixar a sua imoralidade. Eu a jogarei numa cama. Aqui fala de uma espécie de juízo ali, local. Jesus ameaça punir alguns que estão ali indo por outro caminho, ensinando outras coisas, desprezando a verdade da sua palavra, ensinando coisas estranhas. Farei isso agora, a não ser que eles se arrependam. A gente vê que arrependimento é algo que ele fala bem comum. Ele falou de arrependimento na primeira carta, disse que eles deveriam se arrepender e voltar. Ele falou na carta de Pérgamo: arrependam-se, senão eu virei até vocês e lutarei com vocês. E aqui na carta de Tiatira ele fala também: se arrependam, a não ser que eles se arrependam das coisas mais que fizeram junto com ela. O arrependimento é sempre o caminho de volta, é sempre a cura, o remédio que Jesus requer do seu povo. Se arrepender não é ruim, se arrepender não é feio. Pelo contrário, é voltar e fazer aquilo que Jesus quer. E ele fala: matarei os seguidores dela, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que conhece os pensamentos e os desejos. Então Jesus ele diz que iria exercer algum tipo de juízo para que ficasse notório que ele estava ali vendo, que ele estava presente, observando tudo.
apagarei e eu pagarei a cada um de acordo com o que tiver feito. Por aqui também, a gente sabe que Jesus ele vai dar de acordo com obras. Haverá uma recompensa ou uma punição de acordo com obras também. Porém, em Tiatira, o resto de vocês não seguiu o mau ensinamento. Aqui ainda tem elogio. Não eram todos que estavam se contaminando. Vocês não aprenderam o que alguns chamam de os segredos profundos de Satanás. Havia alguns que preservavam ainda a fé, que tinha a atenção em Deus e se desviava dos maus ensinamentos, dos maus caminhos, das obras estranhas, dos costumes que não agradavam a Deus. Afirmo que não porei mais carga sobre vocês. Certamente Jesus daria ali um alívio na vida dos irmãos da igreja. Mas até que eu venha, guardem bem aquilo que vocês têm. Uma exortação para que eles permaneçam guardando aquilo que eles têm de Deus. Aos que vencerem, continuar a fazer até o fim a minha vontade, darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai, autoridade sobre as nações, para governá-las e quebrá-las em pedaços. Aqui então, algo que vai acontecer quando Jesus voltar. Jesus vai julgar o mundo. E aqueles que forem dele até o fim, estará ao seu lado para julgar o mundo. Então, por isso que ele diz, darei autoridade sobre as nações. Portanto, quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz às igrejas. Aqui termina o capítulo 2 com a carta de Tiatira.